Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel, continuando o nosso estudo aqui de classes gramaticais com numerais. Então, vamos ver aí os numerais. Primeira coisa, a gente pensa assim, bom, numeral, o que numeral tem para me ensinar, né? Numeral é aquilo que a gente conta e pronto, não tem assim muitos problemas, né? E realmente, numerais assim não tem muitos problemas, mas tem alguns, então vamos ver o que pode acontecer aí para você não perder no concurso uma questão muito fácil, né? Porque deixou de estudar os numerais. Então, a primeira divisão que a gente faz em relação aos numerais é se eles são cardinais ou ordinais. A gente aprende isso lá na escola pequena ainda. Então, qual é a diferença entre cardinal e ordinal? Bom, os cardinais você conta, você usa para contar. Então, você pega lá um saco de pedra, vai começar a contar quantas pedras tem no saco, você vai usar os numerais cardinais. Os ordinais são empregados quando você vai dar aquelas pedras lá do saco uma ordenação, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e assim por diante, né? Então, no primeiro, existe só a finalidade de contar, no segundo, existe a finalidade de ordenar, de botar em ordem. O que é curioso nessa questão dos numerais cardinais? Normalmente a gente pensa, cardinal, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Milhão. Mas a gente tem o ambos. O ambos aqui nos surpreende, né? Porque se a gente não sabe, se a gente não estuda que ambos é um numeral, na hora que você vira a frase assim, ambos os meninos saíram, qual é a função de ambos? Ambos têm a mesma função, sei lá, pertence à mesma classe gramatical que a palavra dezena. Aí você vai ficar na dúvida, caramba, ambos, será que ambos é numeral? Será que ambos é pronome? Pronto, então ao invés de perder tempo pensando na hora, você já sabe, ambos é numeral. Por que ambos é numeral? Porque ambos significa 2, tá? Então, assim como dezena significa 10, né? Lustro significa 5, então a gente tem ambos que significa 2, tá? Bom, em relação aos numerais ordinais, o que é interessante nesse caso aqui? Quando a gente pensa em colocar a ordem, a gente pensa lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, septuagésimo, quinquagésimo, centésimo, né? Adiante. Aí a gente tem assim, o primeiro e o último colocados no concurso serão chamados. Aí você, claro, raciocina, né? Primeiro e o último, a classe gramatical é igual, porque os dois fazem parte da mesma lista, né? O primeiro e o último colocados, então, né? São dois termos numerais. Não são, tá errado. Último é adjetivo, não é um termo numeral, é um adjetivo. E é fácil a gente entender isso. Quando você fala assim, 30º, qual é o número que vem à cabeça? 30. 22º, qual é o número que vem à cabeça? 22. Último, qual é o número que vem à cabeça? Nenhum, porque não é numeral, porque ele não tem um referente cardinal, tá? Então, olha, o último é adjetivo, tá? Mesmo que venha na coordenação com o numeral, primeiro e o último, primeiro é numeral. O último é adjetivo, eles não têm a mesma classe gramatical, não, tá bom? Então é importante. Outra coisa aí, o numeral multiplicativo, né? E o numeral fracionário, indica, claro, aumento proporcional de quantidade e indica no fracionário a diminuição proporcional de quantidade. Então, dobro, triplo, quádruplo, né? E metade, 2/3, 1/3, né? 1/12 e assim por diante. Por que isso nos interessa e nos interessa muitíssimo? Porque esses termos multiplicativos e os termos fracionários são sempre núcleo de alguma função. Quando eles são núcleos do sujeito, a concordância se faz obrigatoriamente com eles, tá? Obrigatoriamente com eles. Então, se eu tenho assim, a maioria das pessoas já saiu. Ora, a maioria das pessoas é o sujeito. A concordância pode ser feita com o núcleo maioria.
A maioria das pessoas já saiu, maioria singular, saiu no singular. Mas também pode ser feita com o adjunto adnominal. A maioria das pessoas já saíram, né? Concordância atrativa. Por quê? Porque a palavra maioria é um substantivo chamado de substantivo partitivo. Ou seja, de um grupo você seleciona uma parte. Então a maioria é do grupo total a maior parte, tá? Então quando a gente tem elementos partitivos, a concordância pode ser feita com o singular, com o núcleo, ou com o plural, com o adjunto adnominal. Agora, quando a gente tem numeral, a concordância só pode ser feita com o numeral. Então, se eu digo, repetindo, a maioria das pessoas saiu, eu tenho também a possibilidade de fazer a maioria das pessoas saíram. Mas se eu digo, a metade das pessoas saiu, não existe a possibilidade de escrever a metade das pessoas já saíram, porque metade é numeral, tá? E é singular. E o verbo concorda com o numeral. O dobro das pessoas já saiu, singular. O triplo, singular. 2/3, aqui é plural. Quando a gente tem número fracionário, a concordância se dá sempre com o numerador. Quando existe número decimal, a concordância se dá com o número inteiro. Mas a concordância verbal se faz quando existe número no sujeito, se faz com o numeral, tá? Isso é importante, então, para vocês identificarem os numerais fracionários e multiplicativos, porque eles vão ser núcleos do sujeito e a concordância só vai poder ser feita com eles. Ó, aí você vai dizer assim, caramba, quanta coisa tem em número e eu pulei esse capítulo na gramática. Pois é, e eu estou aqui dizendo para vocês como é que esse capítulo tem coisa importante. Numeral coletivo. Os numerais coletivos são numerais que têm uma forma singular, mas que apresentam uma ideia de plural, como todo coletivo, né? Quando você fala assim, o povo indica, né, pode indicar a totalidade de pessoas que habitam aqui em um determinado país, mas é uma palavra singular. Então, o povo quer mudanças. O verbo vai para o singular. Embora a ideia seja uma ideia de plural, a palavra está no singular. Então, o numeral coletivo designa um número exato de seres, né? No caso do numeral. No caso do substantivo coletivo, não, mas no caso do numeral, sim. Então, dezena. Dezena significa 10. Centena. Centena significa 100. E lustro. Ah, foi erro de digitação. Não foi, não. Lustro é numeral coletivo que significa 5. Então, já houve questão em concurso que é assim, tinha lá um texto e aí o casal estava comemorando um lustro de anos de casamento. Um lustro de anos. Aí as opções eram, lustro apresenta o sentido de 5, 15, 10, 25, 50. Pois é, questão fácil, porque é uma questão de vocabulário, né? Mas se você não sabe que lustro é coletivo de numeral, sim, que significa 5, aí a questão fica impossível, né? Aí só no chute mesmo. Mas vocês não, vocês já sabem, tá? Então, lustro, 5. O valor superlativo do numeral. Nós falamos desses valores superlativos em relação também aos artigos, né? Então, o artigo indica gênero e número, mas pode também indicar intensidade. O numeral, quando a gente diz, por exemplo, que o numeral cardinal serve para contar. Então, eu encomendei 1000, sei lá, folhinhas, 1000 calendários. Então, são 1000 mesmo. Se vier 999, eu vou reclamar, porque eu encomendei 1000. Aí é numeral cardinal. Mas se eu te colocar isso assim, já falei 1000 vezes sobre isso. Ora, esse 1000 não é numeral cardinal, né? Esse 1000 aqui foi usado de maneira conotativa e é uma hipérbole, que é aquela figura de linguagem do exagero,
né? Nossa, já te falei 1 milhão de vezes, porque às vezes 1000 é pouco, né? Então 1 milhão de vezes. Então esse 1000 aqui, ele não apresenta um sentido denotativo contado de numeral cardinal. Ele é um numeral cardinal, mas ele foi empregado com um sentido conotativo de inúmeras vezes, tá? E aí a gente diz, é uma quantidade exagerada, tá? Existem algumas pessoas que falam assim, essa característica é da família, remonta ao meu 1000 avô. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, essa expressão, né? Isso remonta, ao invés de dizer, isso remonta ao meu tetravô, meu tataravô, ao meu 1000 avô. Também é um uso conotativo do numeral. E a gente tem, na numeração de artigos, leis, decretos e portarias, também existe uma regra, né? Usa-se o número ordinal até o 9º, tá? Então, até o 9º, a gente tem o número ordinal. Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 9º, até o 9º usa o ordinal. Depois do 9º, aí vai para o cardinal, tá? Então, no cardinal, de 10 em diante. Então, no artigo 9º da Constituição, mas no artigo 10, no artigo 11, no artigo 12, tá? Então, isso também é regra. Eu posso colocar no artigo 1 da Constituição, artigo 10º? Não, não pode, tá? Isso é regra, tá errado. É mais uma coisa para vocês prestarem atenção naquele tipo de questão que você precisa marcar a alternativa correta em relação à norma culta, tá? Então, se tiver lá o artigo 10, tá certo. Se tiver o artigo 10º, tá errado. Trouxe 2 questões para mostrar para vocês como é que essa coisa do artigo é cobrada em concurso, né? Então, 2013, recentíssimo, né, do ano passado. Na frase, no Brasil, apenas 8,8% das emissões da GE são provenientes das atividades industriais. A forma verbal são está flexionada no plural porque deve concordar com o numeral 8,8. Então, reparem, a gente pode ter simplesmente uma questão de concordância. E aí a gente já aprendeu essa regra, né? Estudando os numerais. O verbo concorda sempre com o numeral. O numeral está, né, no sujeito. Então, reparem, qual é o sujeito desse verbo aqui? São. O sujeito é 8,8% das emissões de GE. Tudo isso, né, é aqui o nosso sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? O numeral, tá? Não pode ser das emissões porque começa com preposição. Nenhum termo começado com preposição é núcleo. Não pode ser de GE porque também está começando com preposição. Então, qual é o núcleo? O numeral. É um numeral substantivo. Os numerais podem ser adjetivos ou substantivos. O ambos, por exemplo. Se eu digo assim, ambos os meninos, ambos vai ser um numeral adjetivo. 2 meninos, os 2 meninos. Eu posso colocar aí 2 como um numeral adjetivo. Agora, aqui 8,8% está substituindo o núcleo, não está acompanhando o núcleo. Então, qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é exatamente esse numeral substantivo. Os substantivos podem ser núcleos do sujeito. Os substantivos, os numerais substantivos, os pronomes substantivos, tá? E aí a concordância, claro, vai ser feita com o numeral 8,8%, tá certinho. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Essa é a regra geral. E a regra do numeral é essa. O verbo concorda com o numeral, tá? Nessa outra questão aqui, uma questão mais de vocabulário, né? Que é o reconhecimento dos numerais ordinais. Vocês têm que saber isso, né? Se o numeral ordinal, aí tem ali 7, 3, né? Fosse escrito por extenso,
A forma correta seria 73ª. Não tem esse setep, né? É septuagésima. Esse T aqui e esse E tem que sumir, né? A forma de 70 é 70ª. E aí 73ª. Ou seja, essa formulação aqui tá errada. E aí a gente marca rapidinho errado. Então vocês têm que saber isso como vocabulário, tá? Ampliem o conhecimento de vocês dos números ordinais, porque isso cai em concurso, ok? Até a próxima, meninos e meninas!